Olá, cinéfilos, eu sou o Guto Gomidi. Eu sou a Sheila Bratti. E esse é o De Olho no Oscar. Vamos falar nesse vídeo sobre O Quarto de Jack, indicado a 4 Oscars. Melhor filme, melhor diretor para o Lenny Abrahamson, Melhor atriz para Brie Larson e melhor roteiro adaptado. One evening when the sun went down and the jungle fire was burning, down the tracks came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountain. I guess they still can't hear us. E assim, né, O Quarto de Jack é aquele filme pra se ver com a família, numa matinê, super comendo divertido. uma pipoca, pra dar umas risadas. Quando você estiver precisando se distrair, assim, quero ver uma coisa leve hoje, assista esse filme. A gente tá tentando rir, tentando se distrair um pouco, mas ele é um filme super pesado. É bom a pessoa assistir ele sem ter visto o trailer, sem saber do que se fala, porque ele é um filme que nos primeiros 10 minutos você não sabe o que está acontecendo. Se você ainda não viu esse filme, assista primeiro, depois veja esse vídeo. Ele começa com uma mãe e um filho, acho que isso fica bem claro, né? Dentro de um quarto minúsculo. E vai mostrando a rotina deles nesse quarto. E a gente não sabe se eles são pessoas muito pobres que moram num quarto pequeno. A gente vai pegando pequenas dicas que eles vão dando ali no roteiro, até chegar num momento em que o menino é confrontado com a realidade, né? A mãe consegue convencer o menino de que aquilo ali é o mundo. Tudo se resume àquele ambiente onde eles vivem. Então, o menino não sabe que eles estão isolados por causa de uma situação que eles estão em cativeiro. Então, do ponto de vista dele, tem essas tentativas de fantasiar e de se divertir até naquele universo fechado. Por outro lado, quando eles finalmente conseguem sair daquela situação do cativeiro, ele tentando se adaptar com um mundo que é completamente diferente do que ele imaginava, que ele nem sabia que existia, porque a mãe nunca tinha contado para ele sobre aquelas coisas, né? E é maravilhoso porque ele fala, né? Ele tem momentos com uma pequena narração dele falando: esse é o mundo, assim que as coisas são. Antes eu pensava que era de uma forma, agora eu tô vendo que é de outra. Então o filme é sobre um menino descobrindo um mundo que ele não conhece. Algo que acontece com todo mundo, mas quando bebê. E ele ficou privado disso durante 5 anos. Então quando ele começa a ter esse contato com o mundo, é emocionante pra gente ver, é tocante. Ele não tem muito contato com as pessoas e ele vai desenvolvendo isso. E o ator? Meu Deus do céu, ele tinha que ganhar o Oscar, esqueçam do DiCaprio. É um tema pesado, visto do ponto de vista de uma criança. Ele tenta amenizar isso, não tendo cenas muito explícitas, mas a sugestão chega a ser mais assustadora, né? Assim como em filmes de terror e de suspense, em que o recurso de não mostrar o monstro, não mostrar as coisas mais assustadoras, acaba causando ainda mais susto e mais medo do que mostrar exatamente aquilo que é, também nesse filme, por a gente não ver as situações explícitas de abuso, eu senti ainda mais desconforto e ainda me senti ainda mais tensa e mais incomodada do que se eu estivesse vendo a coisa em si. Tem um momento do filme ali, quase no meio, que ele seria como se fosse o clímax de qualquer outro filme se fosse com o mesmo assunto, né? E não, ele é um ponto alto que te deixa tenso, mas tem muito mais além daquilo. E tem filmes que abordam esse assunto que não mostram depois. Isso é uma sacada muito interessante, porque ele te joga já no meio da situação de cativeiro de longo prazo, as pessoas já estão ali dentro presas, que é a mãe e o menino. Tem esse ponto que seria o alto e que a gente espera que ali se resolve, só que eles são jogados num outro tipo de situação, num outro tipo de mundo, e depois, de novo, quando o filme termina, a gente também sai no meio da história. Então, ele não te dá um início satisfatório, como também não te dá um final satisfatório.
Então, que é a vida, né? A vida é assim, a gente é lançado no meio da situação, uma situação se sucede a outra e tu tens que conviver com aquelas coisas que já aconteceram contigo, coisas boas, coisas ruins, assim como essas personagens, né? Sim. A Brie Larson é a favorita a ganhar o Oscar de melhor atriz. Eu nunca tinha assistido nada com ela, eu até achei outras coisas que ainda não assisti, então não tem um parâmetro pra falar, é o papel da carreira dela. E o que é bom, porque aí você não compara ela com outras atuações, né? Você fala dessa atuação específica. E ali ela tem a personagem dela tem um background muito grande. Uma menina que foi sequestrada aos 17 anos, presa em cativeiro, teve um filho do seu violentador, e ela tem que trazer tudo isso na atuação, e ela traz no olhar, nas falas, e ao mesmo tempo ela tem que camuflar tudo isso do filho. É lindo! É, mais do que uma atriz que está atuando, é uma mãe que está atuando para o seu filho também, né? E a atriz também é bem jovem. Eu estava vendo no IMDb, ela tem 26 anos de idade. Ela é mais nova do que eu. Isso me deixou chocada. Ela traz uma carga emocional e todo um peso ali que me parece que ela é uma pessoa mais velha até, assim, né? Me parece muito mais experiente do que ela com certeza é. O Quarto de Jack foi o vencedor do Festival de Toronto, 2015. Mas ele não tem sido visto como um sério concorrente ao Oscar de melhor filme. O que é uma pena, porque entre os dramas, eu já posso dizer que ele é o melhor. Entre os dramas. Entre os dramas. Eu acho ele um forte candidato também. Se eu fosse uma das votantes da academia, por enquanto estaria seriamente entre os meus favoritos. Ainda não assisti todos. Mas eu acho ele um fortíssimo candidato, não só pela temática e pela coragem de abordar essa temática, mas também pelos aspectos técnicos, né? Essa ideia genial de fazer do ponto de vista do menino, eu não vejo isso como uma maneira de tentar desviar do assunto, mas de tentar encarar esse assunto de forma séria, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco mais de leveza. Se por um lado fica um pouco mais lúdico, a gente vê o mundo pelos olhos dele, por outro, me parece ainda mais pesado a gente pensar nessa criança crescendo e futuramente tendo que encarar essa realidade. A minha mãe foi sequestrada, ela foi abusada, ela me teve em consequência disso e ela fez tudo isso para tentar me proteger. Olha só que peso que isso traz para a vida de todo mundo, né? Então, um personagem que vai futuramente ter que ter que encarar isso é pesadíssimo. Além disso, essa questão do clímax, que não está no final, mas que está no meio, e esse começo e esse fim, que são quase cortes abruptos na realidade dessas pessoas, acho que é não uma inovação, porque a gente sabe que isso já foi feito antes, mas uma maneira bem interessante e diferenciada de lidar com aquela história que poderia ser uma história de suspense normal, com ela no começo do filme ela sendo capturada, daí ela tem um menino e daí no final eles escapam e aí acabaria com a cena do reencontro dos dois, o menino dentro da viatura e ela vindo correndo e viveram felizes para sempre. Não é essa história que está sendo contada. E o fato de eles tentarem contar uma história diferente dessa que a gente já viu outras tantas vezes, é mérito para eles. Então, de parabéns. Acho que é por isso que o diretor acabou sendo indicado, né? Porque ele faz escolhas ali que não são necessariamente de plano ou de movimento de câmera, que fazem toda a diferença no resultado final. As chances do filme ganhar alguma dessas categorias no Oscar tá mais que certo que vai ser a Brie Larson. Será que Guto levará ovo com a Brie Larson? Será? Então, provavelmente leva de melhor atriz. E eu tô com essas previsões antes do Oscar, eu já tô vendo delinear o mesmo quadro do ano passado de cada filme levar uma estatueta, o que me incomoda muito. E provavelmente Room vai levar de melhor atriz. E só. Fica talvez mais democrático. Mas eu preferia que fosse 10 Oscars para o Mad Max e pronto. Sua nota pessoal? 5. Acho que não tem como não dar 5 estatuetas, a nota máxima para esse filme. Eu também 5 estatuetas, porque foi o filme que mais mexeu comigo.
E eu não esperava, porque eu vi ele sem saber de nada, então ele foi mexendo a cada cena, conseguia provocar o efeito que talvez eles quisessem que provocasse no público, né? E não precisou recorrer a clichês para conseguir esse efeito. Então é isso, se gostou dê um joinha, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo, compartilha no Facebook, manda para os amigos, vai lá no Twitter. Fique de olho no Oscar e até mais. Pesado, pesado. Pesado. Eu não sei nem o que falar desse filme. De nada. Tudo é possível na hora da montagem, tudo é possível. Eu sei, você corta. Vou cortar essa parte, corta.